Bem, mais um episódio de The Bad Patch lançou e, assim, é legalzinho, mas não entrega nada. Ele é aquele tipo de episódiozinho que é só pra aprofundar um pouco os personagens, tem aquilo de episódiozinho da semana pra não deixar faltando. Tipo, não é nada tão legal, tem umas referências da hora, mas não é nada tão assim, nossa, o Hunter apareceu, ou o Crosshair lutou contra o Hunter, ou alguma coisa que a gente viu, tipo, no episódio passado, que foi, né, consideravelmente bom, principalmente comparado a esse. Em questão de história, em questão de, tipo, te prender pra assistir, é da hora, né? Você fica interessado ali pra saber como que o Tech vai terminar a corrida, como é que eles vão quitar a dívida com a Cid, se a Cid, ela vai ser solta. É interessante que eles começam a revelar, eles já revelaram o nome todo da Cid, que eu não sei se tinha tido antes, acho que foi a primeira vez, e começam a revelar que a Cid não é uma pessoa tão confiável. E eu vou falar disso mais lá pro final do vídeo, que vai, né, eu vou tentar conectar um pouquinho lá depois. O nome do episódio é Acelera, que faz todo sentido com o tema, né, que é uma corrida, mas não de pods, de speeders diferentes, que se você assistir você vai ver, tipo um speeder, uma bolinha, que você entra dentro e só vai. Eu não lembro onde eu já vi um jeito semelhante desse speeder, mas de qualquer forma é bem interessante o episódio, legalzinho. Como eu disse, não entrega nada. Nesse episódio a gente é introduzido ao Tai Zero, quase que eu falo Tai Koma lá da Mon Mothma, e ele é um robô piloto. Ele é um robô construído, reprogramado para ser um piloto que faz os cálculos certos na hora certa para poder vencer. E mesmo ele sendo um robô, o Tech ele se mostra melhor que um robô. Né? O Tech ele é apresentado na primeira temporada, ele é meio deixado de lado. Ele é apresentado como um cara que é inteligente. Mas dessa temporada a gente já viu que ele tem um pouquinho de inteligência. Não tem inteligência sobre as emoções, né? Tipo, sobre os separatistas. A gente viu no segundo episódio, se eu não me engano. E o Tech sendo mais inteligente que um robô que é feito para isso, mostrando que os horizontes do Tech podem ser não moldados para ser em uma ação específica, em corrida, em batalha, enfim, deu para entender, eu acho, né? E bem, como eu me estendi muito no último vídeo, que deu 16 minutos, eu nem tinha percebido, eu vou tentar ser bem mais rapidinho e vou começar já falando das corridas que são caóticas, até mais caóticas do que aquela corrida do filme 1. É tão caótica que os corredores podiam usar blasters para poder derrubar, e assim, blasters que fazem efeito, porque tem uma hora que o cara ele dá ele falha, alguma coisa assim, ele gira e o blaster foge pra plateia e um cara simplesmente vai de vala, simplesmente. E o cara que tipo deve ter pagado pra ver isso, e ele foi. E assim, numa corrida que eles falam que não desintegrar a morte não tem culpa deles, mas, né, mesmo assim é legal. Tipo, lá no Ameaça Fantasma, o Anakin, que é uma criança, conseguiu vencer de um pessoal que, assim, trapaceava muito. Mas se ele tivesse nessa corrida, não que eu esteja duvidando da criança escolhida, mas, né? Como eu disse que esse episódio não tem muito a entregar, eu vou falar de algumas referenciazinhas, não vou falar, tipo, de cada alienígena do Star Wars que apareceu, mas de um específico, aquele gangster que pega a Cid. Ele é um Doutin, eu não sei se é assim que fala o nome dele, é Doutin. E se você tá jogando Jedi Fallen Order ou lembra do filme 7 de Star Wars, você deve lembrar dele, ou da cena do filme 7, que ele tá sentado lá no bar da Massa, acho que esse é o nome dela. Ou você deve lembrar do Jedi Fallen Order da nona irmã. Se você jogar Jedi Fallen Order, se você for um viciado em Inquisidores Imperiais, que é o meu caso. Eu nunca joguei Jedi Fallen Order. E não tendo apenas essa espécie, como várias outras variedades, como tá tudo na cabeça agora, Twi'lek, Trandoshano, Aqualish,
o pessoal, assim, bastante gente, né? E é interessante ver esse paralelo porque lá na cidade onde está domada pelo Império, não tem muito desses alienígenas, não, pelo menos na parte legal. Porque o Império, ele não gosta de alienígenas nem droids. Droids já é um preconceito geral, agora alienígenas é uma coisa mais dele. E ele não gosta tanto de alienígenas que o pessoal que o Império contratava, que era de outra espécie, era tão humanoide quanto humanos. E agora falando dos corredores, que vai ser a melhor parte. Além de eles terem bastante mais apelidos, mesmo eles não tendo nenhum aprofundamento, os apelidos são da hora. Temos alguns corredores interessantes. São mais corredores robóticos do que orgânicos. Eu acho que temos 3 de cada um, ou 4 robóticos e 3 orgânicos, enfim. E eu vou falar principalmente dos droids de comando, que tava lá, tinha um droid de comando, e um droid de protocolo com a cabeça de um droid B1, que aliás, para mim é uma clara referência àquele episódio 2 de Star Wars, quando o C-3PO ele troca de corpo com o droid. E eu quero muito uma fanfic da minha cabeça que aquele droid que tá correndo tenha sido pego lá de Geonosis. Não sei porquê, mas seria muito engraçado, legal. Enfim, eu já disse dos droids ser programados, né? O droid BX, acho que essa é a classe dele. E 2 droids de protocolo, assim, nada tão diferente, só uma pintura da hora. Tipo, o planeta é legal como parece um negócio velho num tema sci-fi, que é o tema de Star Wars, né? Um tema espacial, mais futurista. E a questão de corridas em Star Wars é uma coisa que combina bem. A gente vê em episódio 1, o George Lucas, o criador do Star Wars, ele é um grande fã de corridas. Tem, tipo, Indiana Jones sempre tem alguma perseguição em carro. Os outros filmes que ele já fez, alguma hora teve perseguição em carro ou alguma corrida propriamente dita. Enfim, é interessante que eles ainda estão deixando, não um resquício, mas uma parte do George Lucas existir, né, dentro de Star Wars. E então, é um tema interessante, corrida. A gente vê que em Resistance não deu muito certo, né? Aquela série em geral não deu muito certo. Ela é interessante, mas o arco principal, os 2 arcos principais não deram certo. Assim, eu assisti e não é bom, não recomendo muito. É daorinha pra passar o tempo, mas não. E eu gosto de como os droids, principalmente de batalha, perderam totalmente seu propósito. Como eu disse, os droids eles começaram a ter um certo preconceito. Afinal, droids fizeram, sei lá, 10 anos de guerra na galáxia. E tinha um pessoal que tinha trauma de droid. Aquele cara do bar do episódio 4 de Star Wars, ele tinha trauma de droid, por isso que ele não deixava nenhum droid entrar lá. E é interessante como eles perderam o sentido da guerra. E é interessante como os clones falavam disso na própria série de Clone Wars enquanto a guerra rolava. Eu não sei se... eu não tô com certeza disso, mas eu acho que teve um arco de algum clone que ficou meio... não triste, mas ficou meio pensando, tipo... putz, o que acontece com a gente depois? A gente é feito pra guerra. Onde a gente vai ficar? E é, de certa forma, o tema, né, de The Bad Batch. O Hunter e o grupo deles conseguiram algum objetivo na vida deles agora, que é tentar se esconder do Império. Mas depois que se esconderem, o que eles vão fazer? Eles não deixam isso claro, mas um que deixa claro, e eu já comentei no último vídeo, que é o Crosshair. Que ele não tem mais nada pra fazer na vida, e por isso ele tá servindo o Império. Ele perdeu os irmãos, perdeu os clones, que mesmo não sendo seus amigos, era um pessoal de guerra, que ele, né, deu pra entender, não sei se eu expliquei certo. Ele perdeu todo mundo e a única coisa que ele tem agora é servir o Império, mesmo sabendo que nada daquilo é certo, ou sendo controlado pelo chip inibidor. É mais interessante pra falar assim. E bem, pra finalizar, o Tech, ele consegue ganhar a corrida usando aquela clássica tática de Mario Kart que eu também já usei, que é ficando lá atrás para não receber nenhum ataque de ninguém. Você tá lá atrás, ninguém vai te dar um casco de tartaruga azul que te segue. Você tá lá atrás. A única diferença é que o Tech conseguiu ganhar e eu continuei lá atrás no meu jogo que eu jogava e perdi. Mas enfim, a Cid também, como eu tinha dito no começo do vídeo, ela parece ser muito traidora, não confiável, confiável até um certo ponto, e é isso que eu queria falar. Talvez, como eles falando que a Cid não é confiável, talvez a Cid, quando o Império começar a apertar um pouquinho pra cima dela, ela vai falar onde os The Bad Batch estão, o Império vai atrás e acabou. Ou ela vai ter a oportunidade de
falar com o Império onde eles estão, pra ela conseguir se safar, mas alguma coisa vai fazer ela recusar. Talvez a Ômega, porque a Ômega é o coração do grupo, ou, sei lá, qualquer outra circunstância. Ou ela vai trair. Ou simplesmente assim, né? Levando em conta que é Star Wars, a gente não pode confiar em ninguém. E, bem, eu não sei se o vídeo ficou curto, porque o episódio não entregou nada. Eu acho que eu já falei isso 4 vezes nesse vídeo. Eu vou tentar parar de repetir as coisas, enfim. Eu não postei vídeo terça porque eu ia falar de um tema, daí veio o trailer de The Mandalorian. Eu ia falar do trailer de The Mandalorian, não deu pra gravar nem editar. Não entreguei nenhum dos dois que eu tava pensando. Daí, simplesmente. Mas semana que vem, terça, deve ter vídeo normal, talvez sobre The Mandalorian. E, enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí. Compartilha com alguém pra saber dessas referenciazinhas da hora que tiveram nesse episódio. E, assim, a última coisa que eu queria falar, a música é muito incrível, principalmente na hora da corrida. O cara que tá trabalhando na música, não lembro quem que é, mas tá fazendo um trabalho perfeito. Merece aumento em Lucas Filme ou Disney, sei lá. Enfim, esse foi o vídeo e a gente se vê numa próxima.